Olá, sou o Ângelo Monsani, vice-presidente de Relações Institucionais da Serve, Associação Serrana das Empresas de Reparação Veicular. Estamos hoje aqui para mais um Papo de Oficina Cast com alguns convidados, mas tenho que dar alguns recados antes. Se você não faz parte ainda da Serve, pode entrar em contato com o 54-98407-5586, fala com as meninas, tirar dúvidas, entender do que se trata a associação, dos benefícios e tudo mais. aserve.com.br ou no Instagram, aserve_serrana. Vai aparecer os endereços e contatos depois aí para vocês. Ok? Estamos aqui hoje com Denilson Alves. Isso aí. Consultor técnico automotivo da Bosch. Perfeito. Tudo bem, Denilson? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Muito obrigado aí pelo espaço cedido, né? Sempre sou muito bem recebido por vocês aqui da Serve. Acredito ter bons amigos aqui, né? A Bosch já é uma parceira de longa data da associação. Sempre que eu venho aqui para o Sul, eu tento dar um jeitinho, uma beiradinha na agenda e tento... E sabe que as portas aqui estão sempre abertas. Ah, ótimo, legal. Muito obrigado. E também com Marcelo Oliveira, sócio proprietário da Maxi Automotiva. Tudo bem, Marcelo? Tudo certo, bom dia. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de participar com essa... Vai ser um bate-papo bem legal, bem legal. A gente está aqui para falar hoje sobre IADAS e novas tecnologias automotivas, né? Um assunto bem presente aí. Está cada vez mais presente. Antes de iniciar no assunto, fala um pouco de ti, Denilson. Como é que tu chegou nesse cargo na Bosch? Tu começou já como técnico lá? Como é que foi? Show. Como é que é a tua história no ramo automotivo? Bom, eu iniciei minha trajetória profissional, né, mais ou menos ali com 15, 16 anos. Então eu vou para dentro de uma oficina mecânica, trabalhei ali durante cerca de 5 anos dentro de uma oficina. A graxa corre na veia também. A gente vai... aprontava um pouco pela rua aí, né? Então meu pai deu um jeito de me tirar da rua e vamos fazer alguma coisa válida, né? Então eu trabalhei numa oficina mecânica de um colega nosso lá de Campinas, né? Tenho muita proximidade com eles até hoje, acabo levando meu carro lá para eles fazerem os reparos, né? Porque o meu tempo é muito escasso, então o tempo que eu tenho livre eu acabo gastando mais com a família ali. Mas, então comecei por volta dos 15, 16 anos dentro dessa oficina. Começou cru lá. Comecei cru, espanando parafuso de hemocinética de Kombi, por aí vai, né? Quem nunca, né? Trocando o coxinho do câmbio do Fusca, né? Que era um parto para fazer aquilo. Bom, eu pelo menos tinha dificuldade, né? E aí eu iniciei um técnico, né? Na época era um técnico em mecatrônica. Era a moda do momento, né? A gente tinha lá o eletrotécnica e tinha o técnico de mecânico de usinagem e aí tinha o mecatrônica, né? Que Sim. O cara aprendia um pouco de tudo. Um pouco de tudo, Que era o mais próximo da reparação automotiva. Hoje, se a gente for ver com relação à reparação, na verdade, a gente não pode mais se chamar mecânico de auto, né? Não. Porque mecânica é uma parte hoje... Existe uma parte mecânica. Só uma fração veículo, do que tem ali, né? Tem eletrônica, tem hidráulica, tem pneumática, tem tudo dentro de um carro hoje, né? Bom, então fiz esse curso técnico e eu saí da oficina. Eu fui trabalhar com outras coisas, né? Com elétrica predial, industrial. Então trabalhei como terceiro, né? Dentro de empresas aí. E eu acho que isso foi bom para mim porque me abriu muito a mente, né? Porque a gente tinha dificuldade às vezes de achar um defeito elétrico num carro, né? E aí quando eu me vi, eu tava numa fiação de um maquinário, uma fiação de 1 quilômetro, né, de fio procurando um defeito, né? Eu falava, pô, eu tinha dificuldade no carro, mas agora o negócio aumentou, né? Aumentou. E uma máquina, na época as máquinas com muito mais automação que o carro tinha, né? E isso acho que abriu muito a minha mente, assim. Em 2010, eu iniciei a minha trajetória pela Bosch. Então, na época lá eu estudava engenharia e eu começo a trabalhar numa parte de desenvolvimento de software na Bosch, né? Olha só. 2 scanner diagnóstico. Então, trabalhei ali com o pessoal durante um tempo, durante cerca de 2 anos, né? Era um estágio, na verdade. E uma informação interessante é que eu já entrei e saí da Bosch 3 vezes. Né?
Só que mais interessante ainda é que provavelmente todas as vezes que eu saí eu deixei a porta aberta, né? Isso é muito Senão não importante. teria voltado. E por isso que eu voltei, né? Então, inclusive a porta da oficina que eu trabalhei lá com 15 anos está aberta também, né? Se eu precisar trabalhar com oficina Quando hoje. tô aposentado, Nilson pode voltar aqui trabalhar com nós. Né? Então, eu acho que é importantíssimo isso hoje, né? Você conseguir sair de forma digna, né? Para conseguir ter uma possibilidade De cabeça erguida, de né? voltar se for preciso, né? Toda certeza. Bom, então trabalhei na Bosch nessa área de desenvolvimento de software do scanner. Depois eu volto para a Bosch, eu saí da Bosch, volto para a Bosch para trabalhar com outras coisas que não eram relacionadas a carro lá dentro, né? Então trabalhei com parte de incêndio lá dentro da Bosch. E em 2019, em 2018 eu tinha comprado um scanner diagnóstico, comprei um scanner nosso mesmo da Bosch, não estando na Bosch, e eu trabalhava meio que de autônomo nas oficinas, assim, fazendo alguns testes. Fazendo diagnósticos e tal, Pra galera terceirizando. de venda de carro também, acabava gerando o relatório do veículo ali para ter uma documentação a mais do carro, Sim. o cara vendeu o carro talvez num preço melhor e tudo mais. Bom, e em 2019 eu fui numa palestra de um colega nosso, da Bosch, e a galera me viu lá, e aí eu recebia o convite para voltar, né? Cara, tem uma oportunidade, assim, sabe? E tu se enquadra. Viagem, né? Sim. E perguntaram da minha especialidade com relação aos scanners. O nosso equipamento muda muito pouco, né? Assim, Sim. então eu olhei e falei, não, eu conheço isso aí ainda, né? Estava trabalhando com ele esses dias. E aí voltei para fazer esse trabalho mais comercial, né? Eu sempre tive muita facilidade de me comunicar assim com pessoas de uma forma geral. Acho que isso é uma skill que está se perdendo hoje, né? Cada vez menos as pessoas querem conversar com pessoas. E aí eu tinha essa facilidade. Então eu entendia muito bem a linguagem do mecânico, porque eu tinha saído do pátio da oficina. E eu entendia muito bem a linguagem técnica da indústria, né? Nível de engenharia. Sim. E muitas vezes esses dois idiomas não conversam. Né? Uhum. Então, o engenheiro tem que ter da um intermediário ali, né? O engenheiro da fábrica fala A e chega a Z lá do outro lado, né? O cara não... Então eu conseguia mesclar muito bem isso. Eu pegava informação de dentro da fábrica, conseguia traduzir isso numa linguagem que o mercado entendia bem e aí é isso que eu tenho feito. Conseguiu conectar todo mundo aí. É isso que eu tenho feito até hoje. E aí acabei assumindo alguns papéis mais especialistas assim com relação a ferramentas, né? Hoje em dia tem ferramental muito técnico, não dá só para simplesmente vender. Assim, você tem que saber discorrer sobre o assunto, entender mais ou menos o que você está fazendo. Fazer uma boa né? entrega técnica. Também. Os clientes estão cada vez mais exigentes hoje, né? O mercado exige mais também, né? Sim. Então, que legal. Então, Marcelo, conta um pouquinho de ti. Qual que é a tua especialidade ali na Maxi Tecnologia Automotiva? Então, eu veio inicialmente no ramo de chaves, né? Sim. Com a evolução ali, o avanço da tecnologia na linha automotiva, a gente chegou a encontrar diversos problemas. Né? Deixa eu fazer uma observação, tá? Não é mais Maxi Chaves, já faz um tempo, hein? Mas eu não posso jogar esse nome que eu construí com... história, não, mas história, né? Temos que já... né? Não, mas hoje a gente migrou a Maxi Eletrônica Automotiva. Hoje a gente é um Bosch Car Service, né? Eu me formei técnico diagnóstico sistemas Bosch em 2018, né? O Master da Bosch, né? É o melhor curso que a gente tem lá um dos dentro. melhores cursos que tem dentro da Bosch. Foi uma virada de chave para mim, né? E desde então a gente vem adquirindo... Hoje eu tenho toda a linha de equipamentos da Bosch, né? Então a gente é um Bosch Car Service que tem desde do scanner até os equipamentos de análise de eletrônica, de sinais, né? Como o KTS, o FSA 500, FSA 050 e também o DAS 3000, que é o equipamento que a gente usa para calibrar, né? Para validar a calibração dos sistemas ADAS, né? Da Bosch. Então a gente vem aí acompanhando essa evolução, né, da eletrônica que tem embarcada hoje e está cada vez mais linear, né, que está vindo agora a partir de 26, né, toda a linha vai ter que ter pelo menos um nível, né, de sistema ADAS, né. Sim. Alguns carros saem de linha por conta que não tem a condição de
de comportar, né? E foi o que aconteceu antigamente com ABS, airbag e tal. Alguns carros não tinham como fazer isso. Saudoso né? Uno, Kombi, é. né? Morreram lá na época. O projeto morreu na época do... Tem que evoluir, né? É isso aí. Então é isso, estamos... E sem querer rasgar seda, Marcelo é uma, digamos, referência automotiva aqui na região em termos de tecnologia. Eu vou dizer que sim, ele é modesto. Não, mas eu vou dizer a que gente se esforça, né? Mas, então, por favor. enfim. Obrigado. Vamos lá, Denilson, vamos começar no nosso assunto aqui sobre ADAS. Explica pra gente o que é o tal do ADAS. Porque tem gente que já ouviu falar, tem gente que não conhece, tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças. Sim. Explica pra gente o que é, basicamente. O ADAS é uma abreviatura, né? uma sigla de um termo em inglês, né? Que para nós, basicamente, são sistemas de condução autônoma. Né? Então, a gente difere um pouco do mercado europeu e americano para o mercado brasileiro, porque nós temos algumas questões de lei aqui. Então, lá fora, são sistemas de condução autônoma. Então, o veículo se movimenta por si só, né? Tem capacidade para isso. A gente pega, sei lá, veículos da Tesla, por exemplo, você dá um comando e ele vai embora, né? Tem vários vídeos aí nas redes sociais, né? O cara colocou o cachorro lá no carro e deu o comando e o carro vai embora, levar pro pet shop. A gente vê muito exemplo na Europa também, muito táxi autônomo e tal, né? Na verdade, nos Estados Unidos, lá, se eu não me engano, tem um bairro específico, é um ambiente controlado, né? E tem alguns veículos da Uber, aí já é o nível 5, que a gente chama, né? A gente tem as categorias de ADAS, que vai do nível 0, que é um veículo sem nenhuma automação, até o nível 5, que é um veículo totalmente... Que é o mais... No nível 5 avançado. Você já não tem como conduzir o veículo, né? Provavelmente ou não tem banco de motorista, ou não tem o volante, então se você quiser tomar a direção do carro, você não consegue. No nível 4 ainda você tem possibilidade de dirigir o carro se você quiser. Tem a interação humana, mas o 5 já... Então o 5 já é totalmente autônomo. O nível 5 a gente tem, assim, são projetos pelo mundo, né? Não tem nenhum veículo sendo vendido comercialmente dessa forma, né? Então são projetos, no caso, por exemplo, dessa frota específica da Uber, o carro roda ali dentro daquele bairro, ambiente controlado, e não tem ninguém dirigindo o carro, né? Então as coisas vão... As coisas vão mudando. E aqui no Brasil a gente tem até que nível, assim? Aqui no Brasil, por conta de legislação, a gente não pode ter um sistema de condução autônoma. A gente tem um sistema de auxílio à condução. Auxílio à condução. Até porque se a gente estiver dirigindo, por exemplo, sem as mãos no volante, a gente recebe uma multa, né? Então o veículo... Como é que o fiscalizador, né? O guarda de trânsito vai saber tem ou não. Exatamente. Aqui no sul tem bastante Tesla, por exemplo, né? O carro tem a capacidade para fazer isso. Mas se ele vem bloqueado, né? Mas se o camarada não tiver com a mão no volante, ele vai receber uma multa. Então aqui, por conta de legislação ainda, a gente tem um auxílio à condução. Legislação e condições, né? Também de condições de infraestrutura, né? A gente precisa dar uma evoluída boa aí. Um dia a gente chega lá, quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue também alguém por nós lá, né? Lá em Brasília, porque é difícil, né? Esse tipo de pauta, assim, é difícil alguém assumir. Né? Só um dos nossos mesmo. Requer bastante ou muita... Se a gente for entrar nessa celeuma aí, vamos ficar uma semana aqui papel. Então, assim, aqui no Brasil a gente acaba trabalhando mais com os níveis 2 e 3. Então a gente tem o próprio ACC, né, que é o controle automático de cruzeiro, né? Só que isso não é coisa nova para nós aqui. Então... Vou dar um exemplo, né? Lá em 2009, 2010, nós tínhamos aquela linha LTZ da Chevrolet, por exemplo. Sim. Né? E ali você já tinha uma tecnologia ADAS, que era o controle de cruzeiro não adaptativo. Então ele não se adapta às condições da via. Né? Se aparecer um carro na sua frente, o seu carro não vai frear. Não freia. Mas você conseguia, por conta do corpo de borboleta eletrônico, né, acelerador eletrônico, você conseguia setar uma velocidade ali no volante, ou um limite de velocidade, e o carro ia dirigir, né? Você tem 100 km por hora. Então lá atrás, lá em 2009, 10, já tinha veículo com isso rodando aqui, né?
E você falou ele do nível 0 ao 5. O 0 o que seria? O 0 é um veículo convencional, sem nenhum tipo de auxílio nenhum. Sem nada, é o basicão. É o pedal, o freio e eu que tenho que fazer todas as funções ali, né? O nível 1 é essa questão já do controle de cruzeiro não adaptativo. Controle de eu consigo cruzeiro. setar um limite de velocidade, mas eles não se adaptam. Que é o caso do meu carro. Eu delimito ali uma velocidade, ele mantém aquilo, acelera, ele não freia, Sim. mas ele mantém a aceleração constante, né? Hoje em dia o carro é muito mais elétrico e eletrônico, né? A gente brincava muito com maré, né? É um carro muito incompreendido pela época dele, né? Então é um carro que chegou no nosso mercado com muita eletrônica e a capacidade técnica nossa na época não deu conta de suprir a necessidade do carro. Né? Então, pegou fama de carro problemático. Pegou fama ruim, né? Na verdade, o problema estava em nós, né? Que a gente não conseguia trabalhar no carro. Adequada, né? entendeu? E eu acho que esse é um ponto até interessante para nós, porque eu, por exemplo, eu não me formei mecânico, né? Eu me tornei mecânico. Então, eu entrei na oficina com 15 anos e eu não estudei primeiro. Então, eu fui aprendendo, quebrando coisas, né? Sim. Cometendo erro, lavando peça, e aí você se torna mecânico. Sim. E o nível de veículo que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala em robô, a gente pensa num robô humanoide, né? Com forma de ser humano, né? Mas o carro é um robô hoje. É um robô. Né? Um carro pensa por si só, toma as ações dele. E tem um conjunto de eletrônica, de elétrica, de mecânica, de hidráulica, de pneumática, tudo numa coisa só. É tudo com o objetivo de melhorar, né? Diminuir os acidentes, melhorar o resultado, no caso de ter um acidente, né? Minimizar, né? Sim. Todas as consequências. Então tem a interação, independente da vontade do condutor, dependendo do nível, né? Fazer todas as correções, frenagem, desvio e... Tentar tirar cada vez menos o risco humano da operação, né? Isso. Se a gente conseguir... E tem, desculpa, mas tem estudos que realmente, né, Denis, tu sabe sobre, que comprovados, né, que realmente houve diminuição, né, de acidentes com morte com a utilização desse nível quando foi embarcado esse nível de segurança, né, de tem um gráfico, é muito fácil de encontrar, né, não o Google da vida, hoje em dia com as IAs é mais fácil ainda, né, mas... Tem um gráfico que é o gráfico justamente de mortes por acidente de trânsito, né? E a gente começa a ver esse gráfico, ele tem um topo e ele começa a apontar para baixo a partir de 2014, 15, que é onde começa a aumentar aqui no nosso mercado os veículos com ABS e com airbag, né? Airbag, Então o camarada ali sofre o acidente, beleza, mas por conta do airbag, hoje em dia ele morre menos, né? É lógico que o ser humano consegue, às vezes, fazer umas mágicas, né? Mas... Tem os que se superam, né? Agora tem a questão também do freio, que foi melhorado, né? Então a gente deixa de trabalhar com ABS puro, começa a trabalhar com ESP, que tem um controle de estabilidade ali, né? Você começa a ver menos... Principalmente agora que a gente tem mais SUVs, a gente começa a ver menos carros grandes capotando por aí, né? Sim. Mas, de novo, né, o ser humano ainda consegue fazer uma... Então a gente sai do nível 0, nível 1 com controle de cruzeiro fixo, digamos. Sim. Nível 2 já é um cruzeiro mais adaptativo. Que daí ele consegue frear o veículo, né? Sim. Mas ele já tem sensor de colisão ou não? Tem, aí ele tem os sensores ali, tem a parte de radar, né? Tudo isso, na verdade, é muito feito com radar, né? O 2 e o 3, ele se mescla muito porque você tem a parte de câmeras do veículo que aí consegue fazer um monitoramento mais ativo do ambiente, né? Então, a gente brinca, né? O radar tem muito aquela função como se fosse o sonar do morcego, né? Isso. O morceguinho tá voando ali, ele solta um sinal e ele é cego, ele não enxerga onde ele tá indo, né? Só que se aquele sinal bate e volta, ele sabe que tem um obstáculo, ele tem vira que desviar. pra algum lado, né? E o radar é mais ou menos isso. Então, o radar solta um fecho de sinal, esse sinal bate no objeto e volta, né? Nessa velocidade que o sinal bate e volta, ele calcula a distância. E aí isso é constante, né? Isso aí é o tempo todo. Qual que é um tempo de resposta do radar? Vai depender do radar ali, mas a gente fala em hertz, né? Tem radar de 120, 90, aí assim, tem que... Cada montadora, cada sistemista, né? Por exemplo, a Bosch,
é uma sistemista que desenvolve tecnologia de ADAS, né? Assim como lá atrás lá a gente fez a vela de ignição, o magneto, né? E por aí vai. Sim. Com o velho Robert, né? A gente começa a trabalhar com Redcam, que é uma tecnologia Bosch também, e a gente começa a trabalhar com radar e por aí vai. Então, a maioria das tecnologias que a gente tem hoje, a grande sistemista aí do ramo automotivo é a Bosch. E o que envolve, então, o sistema de ADAS? Tem sensores, lógico, sensores dianteiros, traseiros. Sensores de estacionamento, radares, câmeras. Aí vai dependendo do carro, Então, consegue... Vamos lá, o radar calcula a distância do objeto e a câmera a posição. Na verdade, a câmera consegue fazer a função dela e do radar. Então, tem montadoras, por exemplo, que não trabalham com radar, que só trabalham com câmeras, né? No caso do tem uma mistura de sistemas, né? Por exemplo, na Jeep, né? É um pouco difícil até tem radar ou não tem radar. Ele saiu com e sem radar, câmera, né? Então, um complementa o outro, mas... Na verdade, na hora do técnico fazer a calibração, ele vai ter que ver o que ele tem na mão ali. Isso. E é uma tecnologia nova, né? Então... não está pronto ainda. A gente não tem uma receita de bolo que você segue aquilo ali e o bolo sai no final, né? Então, às vezes, a gente trabalha com o mesmo carro, motorização, ano. Já peguei esse defeito. Você vai trabalhar, não é o mesmo defeito. Tu falou em tecnologia, eu acho que está evoluindo de uma forma tão rápida que o que ontem parecia novidade, amanhã... já estão desenvolvendo outra. Coisa de 3, 4 anos já não estão mais nem usando. Eu acho que é o nível de evolução que a gente tem passado, né? Acho que depois do advento da internet, essas coisas têm acontecido de forma mais rápida, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo esdrúxulo, né? Quanto tempo a gente ficou, por exemplo, usando disco de vinil? Sim. E depois CD, certo? Aí passamos pro DVD. E aí veio o Blu-ray, só que o Blu-ray, o negócio foi um estalar de dedos, já caiu fora. Já não era mais isso, porque já apareceu o pendrive, e agora já não se usa mais pendrive, porque tá tudo na nuvem. Então o negócio, a coisa vai acontecendo de uma forma e tem que ser rápida, né? Sim. E aí no nosso mercado automotivo, isso, querendo ou não, é um problema para nós. Porque a gente nunca vai estar pronto. Você tá sempre tendo que estudar alguma coisa. Sempre se atualizando. E se você piscar o olho, você tá atrasado. Você já ficou para trás, entendeu? 6 meses já basta. É difícil. Né? Aí, assim, com relação a ferramentas, né? As ferramentas não costumam ficar mais baratas. Elas são, né? Vai ficando cada vez mais caras. Só que o que vai acontecendo é que mais pessoas vão trabalhando com aquilo e o preço, né? É proporcional, né? A lei da oferta e da procura, né? Então... O preço como tem muita gente oferecendo o mesmo serviço, o preço do serviço ele tende a começar a cair. Diminuir. Então, se o cara perde o time de entrar naquilo ali, né? Independente se é ADAS ou qualquer outra coisa, se o cara perde o time, daqui a um tempinho ele vai ter que fornecer aquele serviço, ele vai ter que comprar aquele ferramental, o investimento. Mas a amortização é mais lenta, né? Porque muito você tem outros... Você tem que tomar cuidado para não perder sempre esse time. E quem chega antes... é muito caro estar na frente hoje. Quem chega antes... Quem chega antes bebe água fresca. Né? Ou a poça d'água na África, né? O jacaré não acordou ainda, né? O cara consegue beber água e sair vivo, né? Também. Seguindo aqui, então, a gente sai do nível 2 ali, entra no nível... Você falou que é uma mescla de 2 e 3, né? A gente está por aí, mais ou menos, hoje. E nível 4 no Brasil, existe alguma coisa ou não? Então, existem alguns carros, mas eles são modificados eletronicamente pela própria montadora. A legislação não permite, né? Sim. Embora o carro tenha capacidade para isso, né? Está embarcado, mas está bloqueado. Está bloqueado por diversas limitações, né? Mas as coisas vão... Assim, só para a gente contextualizar, né? A gente tem realmente a parte romântica do negócio, que é a parte do trânsito mais seguro, né? Sempre que a gente fala eu acompanhei aqui o podcast sobre injeção direta, né? E lá foi falado que, olha, qualquer tecnologia que é desenhada hoje, a gente trabalha em cima de redução de emissão de poluente. Certo. Tá correto, tá perfeito, é isso mesmo, né? Então,
Se o carro fica um pouco mais potente, aí isso aí é uma consequência. É uma consequência, né? Mas quando a gente visa uma mudança de tecnologia, é visando sempre emissão de poluente e segurança. Então a gente começa a trabalhar, por exemplo, lá em 2012, 2013, com ABS e airbag, né? Além da parte romântica do negócio, que é o que eu tô falando, cara, a gente precisa cuidar do meio ambiente, isso é uma coisa importante, né? É a retórica, né? E a realidade. E a parte de segurança no trânsito, então você começa a ver menos pessoas morrendo. Por trás disso, a gente começa a ter investimentos, principalmente do governo, né? Para as montadoras trabalharem com isso. Incentivos, então, né? Então, assim, você começa a trabalhar, por exemplo, com a Inovar Alto, lá em 2013, né? Que foi um programa de incentivo do governo. Na época, se eu não me engano, 6 bilhões de investimento na indústria. Tá? E aí, para a montadora chegar nesses incentivos, elas têm que trabalhar com esse tipo de tecnologia no carro. Né? Tem que cumprir alguns requisitos. Isso aí. E em cascata, a oficina mecânica teve que buscar especialização, ferramental. Porque o problema é quando o carro chega na rampa da oficina, né? Isso. Aí, puta, agora que o carro com injeção direta, né? Agora eu vou correr atrás do conhecimento. Já foi. Se você for olhar qualquer outra profissão, as coisas não acontecem assim, né? O cara primeiro ele estuda engenharia civil para depois tentar subir um prédio, né? Né? O médico primeiro faz 15 anos de medicina para depois tentar abrir alguém, né? Não esperar o cara chegar molhado para depois... agora chegou o carro, agora eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou ligar pro Marcelo lá para ver se ele me ajuda. Todo dia, acontece, né, Marcelo? pouco, né? Faz parte. Mas enfim, daí aí entra então a questão, que eu acho que é interessante também a gente falar, Denilson, da questão da manutenção, né, do sistema regulado. Sim. Tá? Então hoje não está muito claro ainda para o consumidor final, né, do que ele tem na mão, embarcado no carro dele, que aquilo vai influenciar de proteção para ele. Ele sabe que ele comprou aquilo e está ali. Justo. E a partir do momento que o carro sofre um acidente ou uma intervenção, ou precisa trocar por causa de uma pequena pedra, trincou o para-brisa, teve que substituir, aí vem a responsabilidade, né, aquela de manter o sistema calibrado. Né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre. Legal. Tem a parte assim, a gente tem a responsabilidade jurídica, né? A gente como empresa, você tem a responsabilidade jurídica do serviço. Mas nós temos também a responsabilidade civil, né? Você, no seu CPF, você tem responsabilidade naquilo que você está trabalhando no carro do cliente. E aí eu digo sempre para os colegas, né? Pô, você vai aplicar um lubrificante no veículo. Qual é o lubrificante que você vai colocar naquele veículo ali? O que é especificado pela montadora. Para aquele veículo. Você vai inventar moda de colocar outro lubrificante porque, por algum motivo, você sabe que aquele lubrificante é melhor? Não se costuma fazer isso, né? E aí quando a gente vai para a literatura técnica da montadora, por exemplo, a gente começa a pegar serviços cotidianos da oficina que demandam uma calibração do sistema de condução, né? Sistema de segurança do carro depois. E isso está especificado na literatura da montadora. Tá? E aí o que pode acontecer amanhã ou depois? Né? Olha, beleza, vou dar um exemplo aqui. Tem carro que você tira o para-choque para trocar o radiador, não tem nada a ver com ADAS. Mas naquele para-choque tem um radar preso ali. Tem um radar ali preso. E na documentação da montadora está especificado. Se você movimentar o para-choque do lugar, faça a calibração do radar. Até porque, contextualizando... 1 milímetro fora aqui, lá em 100 metros dá 1 metro fora. Na verdade, eu sempre brinco, né? Eu faço o exemplo do ângulo, né? Isso. Então, o ângulo que nós temos aqui é o mesmo ângulo que nós temos aqui. A diferença é que conforme a distância vai aumentando, o meu problema, né? Exatamente. Imagina se a gente fosse responsável ali por mandar o homem para a Lua, né? Eu errei o cálculo aqui, 0,002 graus. Porque qual que é um alcance de um radar desse, por exemplo? 100 metros, fácil. 150 metros. 150 metros, então...
Um radar de longo alcance, por exemplo, que a lente é ovalizada, até 250 metros ele Por detecta. mais que pareça que aqui tá no lugar certo, lá pode estar bem fora, né? Então ele já interpreta outra coisa. Ontem aqui estava bem legal, né? Porque a gente conseguia ver a Lua e Vênus estava bem do lado. Bem do lado, é. Bem forte do lado, né? Aí a brincadeira que eu fiz, você tem que mandar o cara pra Lua. Você errou lá 0,002 graus, aqui na saída não é nada, mas Lá em cima ele passa vai reto. mandar o cara pra Vênus, né? O cara não vai chegar na... Aí vamos lá. Aí o cara tem que fazer a calibração. Enfim, deu ou uma colisão, ou um serviço, como falou, de manutenção. Na frente ali desmontou. Aí, Um reparo de suspensão, a troca de amortecedor. também muda a altura. Tu nunca vai conseguir deixar na mesma posição. Tudo isso está muito bem especificado e claro na documentação da montadora. Isso aí, então até um pneu mais gasto influencia. sim. O veículo, existe um range, né, onde vai trabalhar. Então isso é calculado. Por exemplo, o veículo não anda sempre com um tanque cheio. Sim. Ele Né? dá E não aquela anda ele inclina. sempre com 5 passageiros e malas atrás e bagagem em cima. Então, ali existe um cálculo, né? Sim. Uma autoadaptação. Uma autoadaptação, né? Então, portanto, tem os limites máximo e mínimo. Sim. Né? A partir daí, fora disso, trocou de aro, por exemplo. Aro 20, botou 18. Pô, alterou Muda a completamente. altura do veículo. Ninguém faz isso, mas... Sim. Mas ao contrário faz. Ao contrário, faz. Né? Então, existe essa influência. Reparação, choque, obviamente, manutenção por conta de chapeação, né? Sim. Troca de para-brisa. Sim. Intervenção elétrica. Acontece que existem muitos problemas que são colocados. Tem também. Ok, óbvio. Não, hoje em dia a gente pega muita coisa de defeito colocado. Na verdade, assim, quando a gente fala da... Conta um caso curioso. Conta Quando a gente pra nós aí, fala da- vamos expor os colegas. Não, Quando a gente vamos fala falar da calibração, pois é. Quando a gente fala da calibração, a calibração do ADAS é a cereja do bolo, é o final do serviço, não é o começo. Sim. Então, quando um camarada procura uma oficina porque o carro dele está com defeito de ADAS, o primeiro trabalho não deveria ser vou tentar calibrar seu ADAS. Vou fazer um diagnóstico porque a tecnologia parou por algum motivo. Né? E a calibração ao final. O que eu digo para os colegas sempre é o seguinte: a parte mais difícil da calibração, talvez a gente já faça hoje, que é deixar o carro bom. Então a gente já faz isso hoje, a gente já trabalha com a direção, o câmbio, com o freio, né? O sistema, o ADAS ele é um conjunto de tecnologias no carro. Então se você tiver um defeito, por exemplo, na direção do carro, e você não resolver, você não vai conseguir calibrar a câmera. Não vai dar sucesso. Uma coisa depende da outra. Até mesmo uma falha num sensor de ABS. Sim, num sensor de ABS, num sistema de injeção do carro que Sei, seja. eu tô raciocinando aqui, tô chegando a algumas conclusões. Mas é um sistema em conjunto, né? Inclusive, aí demanda estudo, né? Você falou do sensor do ABS, sensor de velocidade da roda, né? A gente está acostumado com aquele sensorzinho, aquele sinalzinho digital de onda quadrada, né? Sim. Nesses veículos que possuem tecnologia ADAS, essa informação ela precisa chegar mais rápida na central. E esse sinal digital ele não tem a velocidade suficiente. Aí vira uma rede de comunicação. Então, por exemplo, em algumas rodas do veículo, você não tem um sensor de velocidade convencional. Você tem um sensor de velocidade que emite um protocolo de comunicação ali. Aí o camarada vai lá, gira a roda, vê aquele sinalzinho assim, ó, né, que nem se mexe, né? E na cabeça dele aquilo ali deveria ser uma onda quadrada. Uma onda do sensor. Ele pega e fala, não, isso aqui está com defeito. Vamos trocar esse sensor aqui. Né? Já acabou o dinheiro que ele tinha para ganhar no carro, ele já gastou em peça. Né? Então, seria muito melhor que nós gastássemos mais tempo de diagnóstico E menos tempo porque na você tentativa e consegue uma erro. margem melhor, né, para cobrar ali um valor que você acha justo, do que você ficar gastando o dinheiro do cara em peça, na tentativa e erro, né? No Hoje achismo, hoje eu tá acho muito que é isso, difícil eu acho trabalhar que na tentativa, tá muito caro trabalhar na Até tentativa porque e erro. não Né? tem peça no Aí mercado. é um ponto bem importante, né? Como tu falou, a calibração é a cereja do bolo. Dificilmente cai, então, uma calibração. Para que calibrar se está tudo em ordem? Está tudo certo. Entendeu? Então, tu começa muito antes, né, na investigação, o porquê que aconteceu, o que está fora, para depois tu ter o grande sucesso lá, que é Sim. posicionar o painel, fazer a calibração estática. Final do serviço. Que para mim é o melhor dos mundos.
Muita gente gosta, né, da calibração dinâmica, porque não requer só o scanner, né, no caso, dá o comando Nível de e sai rodar. investimento menor, É o talvez, menor né? investimento. Vamos tomar, por exemplo, nossa cidade, que tem que ter uma velocidade constante de 50 por hora, por exemplo. Manter Objetos na distância do veículo da frente de 50 metros. A pista tem que tem que ter marcação, o maior número de placas que tu conseguir passar. Aí, Aqui tu vai aonde para 4 fazer horas isso? da tarde, pega aqui a BR-116 e tenta imprimir 50, não estou falando 60, 50 por hora, manter 50 metros do veículo da tua frente. Não dá. Tu vai conseguir isso lá adiante, lá para Fazenda Mas aí- Souza em diante. Talvez Mas aí indo pra a gente São não- Marcos. a gente não faz de tarde, né? Vamos fazer de manhã aqui, né? É. Aqui em Caxias do Sul, o tempo Mas- o tempo aqui é claro, límpido, né? Não tem serração Não, aqui, Não, né? fora as estações, né, de tempo que passam às vezes todas no mesmo dia, né? Então tem a calibração dinâmica, tu falou, e a estática. Se está tudo em ordem, porque ele não desorganiza sozinho. Sim. É. Por que pediu uma calibração? Por que está lá o status lá fora de radar fora de operação? Alguma coisa aconteceu. Vamos investigar, Sim. né? A mesma coisa, o sujeito chegar na oficina, acendeu a luz de avaria da injeção. Vai lá, simplesmente apaga a luz e vai embora. Não, peraí. É. Eu vou Não só, resolve o problema. Não apagar resolve o problema. defeito. É. eu vou só abrir uma tangente aqui, né? Para os colegas que estão nos assistindo, que são reparadores, mas eu acredito que tem gente também que é dono de veículo, né? Entusiasta e tudo mais. Tem. A gente não pode mais permitir, hoje, cada vez mais, que um veículo pife a bateria. Tá? Você perder a bateria do carro hoje é um problema gigantesco. Então, um serviço que é simples, né? Se você fizer uma troca preventiva da bateria, é um serviço simples, provavelmente. Você não tem que ficar reconfigurando o carro, calibrando o carro. Cara, é tirar uma bateria, colocar outra, talvez fazer um ajuste de batente de vidro ali e vamos seguir a vida. Agora, quando o dono do veículo deixa a bateria cair a zero, uma calibração de hadas, por exemplo, que o carro talvez não tenha problema, você zerou a tensão do carro ali, a tensão elétrica do carro, uma calibração de hadas você pode perder. Né? Você pode corromper, por exemplo, um software de uma transmissão. Cara, meu carro não tinha problema nenhum de transmissão, mas eu deixei a elétrica, né, despencar o carro. Vale aqui uma observação que muita gente tem a ideia de que se o motor está girando, a bateria está boa. Não é isso? Na verdade, os motores de partida hoje eles são muito mais leves, né? E continua sendo o principal consumidor ali na partida, só que eles são muito mais leves. Menos sensíveis, né? Então, assim, às vezes a bateria consegue tocar o motor de partida, mas não sobra um restinho de tensão Para alimentar por um sensor específico que é o que manda o sinal para o carro funcionar. Bom, eu tenho de praxe, né, na minha oficina recomendo, né, que os colegas, grande parte faz isso, tá? Começa o diagnóstico pela bateria, porque é um dos maiores empecilhos hoje para ti, é cultural, né? Sim. Que tu acabou de falar, mas está dando arranque. Tá virando e não pega, às vezes não pega. Né? Então é um pouco mais complexo, né? Não é um teste de encostar duas ferramentas, você está dando chispa lá, né? Por favor, não façam isso. Hoje em dia não temos dá um mais. testador. Tem um bateria, analisador de analisador de bateria, bateria. né? Então ali vai ver a resistência elétrica da bateria, o estado de carga da bateria, o SOC, né? Saúde, né? Saúde da bateria, às vezes está dando partido, mas a capacidade de armazenamento dela está tão baixo que quando tu dá o arranque, ele corta a alimentação. Ele prioriza para o motor de partida e corta a alimentação. E do às resto. vezes o painel vira um pinheirinho, aí já não funciona, Sim. falha de câmbio, A gente fala. Ou seja, manter a bateria em dia não é uma despesa, é uma prevenção. Você vai gastar menos dinheiro se você E justamente. trocar sua a bateria de bateria forma hoje tem que preventiva. calcular ali prazo máximo de durabilidade. Não me condene por isso, mas é 2 anos e meio, 3. Principalmente aqui na nossa região. eu que ia tem falar isso agora. 0 grau de manhã, vai lá, dá partida. A bateria ela adoece no calor, né? Só Ela adoece no calor porque o aumento de temperatura você tem ali mais resistência, né? Na troca de elétrons e tudo mais. Ela adoece no calor e ela morre no frio. E aqui a gente vê muito isso, né? Chegou o inverno,
Todo mundo com problema de bateria. Aí vamos voltar a falar de calibração, então. Só uma coisa. Claro, vocês pediram 2 casos, né? Eu sim, lembrei sim. que Vamos lá. E aí vai muito de encontro disso que a gente está falando, inclusive. A gente fez uma entrega de um equipamento uma vez, e aí o camarada pegou um carro lá para fazer calibração estática, né? Então são 2 tipos de calibração, né? A calibração estática, você precisa de um ferramental, de um painel, de um gabarito ali referência. para você dar o comando com o scanner, a câmera vai procurar aquele gabarito e faz a calibração. Assim como o Marcelo falou, isso aí seria o melhor dos mundos, que você está no ambiente controlado, dentro da sua oficina, com o seu carrinho de ferramenta. Sem o risco de rodar com o carro. Legal. O mecânico trabalhando só. Sim. Ao passo que num dinâmico tu tem que estar em 2, Tem que estar em Um vai duas dirigir, pessoas. outro vai operar o equipamento. Na calibração dinâmica, você vai trabalhar com o seu scanner diagnóstico e você vai conduzir o veículo de acordo com aquilo que o scanner está pedindo. Né? A ponto de, por exemplo, eu tenho que estar a 50 metros de distância do carro da frente. Opa, então peraí. Eu já tenho 2 técnicos no carro calibrando, né? Porque um tá dirigindo, o outro tá mexendo na ferramenta. Mão de obra dobrada. Será que se eu tiver controle do carro da frente, eu não faço essa calibração mais rápida? Aí bota mais um terceiro lá. Aí eu tenho que pôr um outro cara dirigindo um carro na frente. Meu Deus, fecha a oficina. Né? Então, assim, e isso quem define é a montadora. A montadora liga para a Bosch e fala, eu tenho um projeto de um carro assim, assim, assado, e eu quero nesse carro uma calibração estática. Eu quero nesse carro uma calibração dinâmica. Hoje em dia o mercado está mais ou menos 50%, né? Você tem calibrações estáticas e dinâmicas. Não é o reparador que escolhe qual tipo de calibração ele vai fazer no carro, ele tem que seguir o que a montadora especificou ali. Sim. E aí, conversando com alguns colegas lá a nível de engenharia de ADAS da Bosch, os caras me falam que, olha, realmente é mais ou menos 50-50 e não tem nenhum movimento de mercado que indique que vai ser mais dinâmico ou mais estático. O negócio vai ficar mais ou menos assim, né? Então eu não tenho opção de... se a montadora me diz que eu tenho que rodar com o carro, eu tenho que rodar com o carro. Não adianta botar o painel lá. A grande maioria dos veículos... É que, veja bem, a calibração dinâmica, a câmera já está na sua posição ideal, o radar também. Tá? Então, não existe... Se houve um choque e esse radar deslocou o suporte, o para-choque, o agregado ali, enfim, ou o para-brisa, e tem casos, né? O para-brisa foi colado e tá... Eu já peguei. Aí tem que remover o suporte que foi colado, tem que refazer o trabalho. Que baita mão Ou de obra. volta para trás, quem fez a troca o para-brisa troca o para-brisa, reposiciona ele, e aí tu vai lá porque tu tem um ajuste mínimo ali na câmera, né, para fazer de posicionamento. O radar tu já tem um pouco maior, dependendo da montadora. Você pega um Volkswagen, tu só encaixa o Ele é radar. encaixado na grade, né? Tanto que o pessoal roubava, né? Isso. Mas pega um exemplo, um Audi, ele tem os parafusos de regulagem. Consegue um ajuste. Faz o ajuste fino ali, né? Faz o ajuste fino. O scanner chega a falar para você quantas voltas você tem que dar no parafuso para esquerda, para direita, para fazer o... Olha só. Mas um suporte... Tem que ler, né? Tem que ler, né? Hoje é uma dificuldade. Não, vamos lá, vamos pegar um exemplo, né? Um suporte de radar na sua posição, mas a parte onde ele está fixado está torto. E daí? Como é que tu vai ajeitar isso aí? E muitas vezes o cliente nem sabe, porque o cara está estacionando, dá um encostão, o plástico volta. O para-choque entra, leva quem estiver atrás e volta. E o cliente embarca no carro, vai embora e acende uma luz. É isso aí. Quando acende a luz ainda é bom para nós, porque a gente sabe que tem o defeito ali, né? O problema é quando não acende a luz, o carro tenta... E isso acontece, né? Às vezes passa uma moto numa faixa do seu lado, a moto já tá lá na frente, já foi, e às vezes o carro dá uma freada, né? É um nível de desajuste. Sim. E aí, assim, então vamos lá. Você tem as duas calibrações estáticas e dinâmicas. A gente foi visitar esse colega e era o carro dele, da oficina, o dono da oficina. Ele tinha trocado o perfil do pneu. Ele colocou um pneu um pouco mais gordinho no carro dele, no Toyota dele. E o carro ficava dando farol alto, né? Um farol adaptativo. E quem faz o controle do farol é a câmera. E só de trocar a banda do pneu, o carro ficava dando farol alto pra galera. Não, ele fala, cara, eu vou dirigir o carro, a galera me xinga aqui porque o carro fica piscando farol e não sou eu. E qual que era o problema do carro? Uma calibração.
E nesse caso, ele que colocou um pneu mais alto, ele consegue fazer o ajuste da câmera? Então, aí que tá. Existem montadoras que permite você mexer num aro de roda, num perfil de setup ali pneu, do carro. Isso. e você consegue setar isso, às vezes, via software no carro, né? Existem montadoras que você não tem opção. Justamente porque a câmera espera uma altura padrão né? Você não Modelo tal você não usa- pode alterar a engenharia do carro. Vamos pegar um Audi. O modelo X usa um pneu 265, 55 ou 45, né? 20. O modelo Y usa 245, 55, 20. Tô falando com propriedade, tá? Com um caso desse. Pois é. Né? E houve uma alteração ali e agora a gente não consegue mais modificar isso a não ser com a troca de um componente do sistema, tá? Para deixar ele com as configurações corretas. Aí gera justamente falha no radar, falha no ABS e uma falha U1122, onde exatamente se refere a diâmetro de pneu. Eu vou deixar um ponto aqui, né? Pra galera estudar um pouco, buscar informação sobre, né? Você tem ali um sensor de velocidade da roda, né? Aquele sensor foi desenhado com a especificação do tamanho do aro do carro, pneu original do carro e tudo mais, né? Então, quando aquela roda gira, o sensor consegue definir a velocidade porque ele conhece a parte mecânica ali né? Aí você vai e você troca o aro da roda, você coloca um aro maior, certo? Onde a roda deu a mesma volta, mas percorreu uma distância maior. Será que os 20 km por hora que o sensor está lendo, É real? será que é os mesmos 20 km por hora com a roda com diâmetro maior, né? Ou menor que seja? Então eu deixo esse ponto de pesquisa para a galera estudar aí e ver o que E tem gente qual que não se dá resposta conta que se disso, encontra, né? Bom, nesse colega que a gente fez a calibração estática do Toyota, né? O farol ficava piscando, fizemos uma calibração, Conseguiram ajustar. resolveu, beleza. No mesmo dia tinha um outro carro, tinha um Volvo, que era uma calibração dinâmica. E tinha a luzinha do Atlas acesa no painel lá, não, vamos calibrar esse carro, né? Às vezes eu deixo a coisa acontecer, para depois que aconteceu, eu chego pro cara e falo assim, tá vendo? A gente precisa adotar práticas de trabalho, não dá só para pegar e... vamos calibrar esse carro. Vai sair executando a tarefa. Vamos calibrar esse carro? Vamos calibrar esse carro. Você pode, senta aí. A gente calibrou esse Volvo, acho que umas 4 ou 5 vezes. Voltava para a oficina, desligava a chave, ligava de novo, perdia a calibração. Perdia a calibração. Aí qual era o defeito do Volvo? A bateria. Bateria, eu ia falar agora. Então, e é uma bateria cara, né? Uma bateria GM, não dá para errar o diagnóstico de uma bateria dessa, né? Até nisso hoje em dia, né? Tu precisa de um scanner para apresentar a bateria pro carro. E lá no painel, inclusive, mostrava assim um aviso, né? Falando que o sistema de airbag poderia não ser acionado por conta da baixa tensão. Sim. Então, assim, de novo, né? Você tem que ter um pensamento lógico na hora que você vai fazer um diagnóstico no carro. Cara, da onde que tá vindo isso, né? Então, certamente o problema é que estava inibido o sistema por Sim, conta desse desabilitava, DTC, né? desabilitava. Eu vou tirar a tecnologia do carro para tentar... E não por conta de um desajuste. Mas vamos lá, só te fazer uma pergunta. Então, como o pessoal às vezes tem curiosidade, né? A oficina mecânica, ele vai lá e ele conecta o scanner dele e diz, vou ver o que acontece, vou dar o comando aqui. Sim. O que isso pode resultar? Bom, primeiro é o seguinte, né? Dependendo do scanner que você trabalha, a hora que você vê, você já está na calibração. Você já começou o processo, tá? Então, tem que tomar cuidado ali nos prosseguir que você dá, né? Porque uma hora o processo começa. Digamos que você seja curioso, o carro não tem problema de ar, você só quis dar uma olhadinha porque o seu scanner mostrou que tem opção, né? Se você inicia um processo de calibração, você perde o anterior. Então, se você der um clique errado ali... Esse é o ponto-chave que você de frisar, cancelar. de alertar. Ou seja, a curiosidade é natural do ser humano, né? A pessoa tem o equipamento, vai querer testar, vai lá, pum, dá o comando. Então, a partir do momento que ele deu o comando, ele perdeu a calibração atual, ele abriu a janela de programação. De aprendizado, é isso aí. De aprendizado, e ele vai ter que concluir a tarefa. Não estando nas condições normais, né, necessárias para a calibração, não vai dar ponto final, né? Não vai ocorrer a calibração. Então ele não tinha um problema, ele passou a ter. Qual o primeiro problema? Ele já virou responsável por aquele comando.
Normalmente, um carro que tem um acesso vai ter que ter o registro, vai ficar registrado dentro lá do que veículo. foi ele que equipamento fez. tal lá que foi feito. Então, passo seguinte, vai ter que procurar uma parceria, alguém que tenha equipamento e pedir que se conclua, então, ou se faça a calibração, né? Então, é só esse alerta, né? Então, Tomar cuidado até onde vai, né? Porque Pro a Zé partir do momento Curioso. que deu o executar, né? O problema é que não tinha. Se não passa a sabe o existir. que está fazendo, não começa. Assim, demanda um certo estudo antes, né? Não é um negócio que... E aí, assim, uma dúvida que o pessoal sempre questiona é o seguinte, o veículo, a gente acabou de falar aqui, o veículo ele se autoadapta aos desgastes naturais deles mesmo. Isso. Então, o pneu desgastou um pouquinho, eu tenho que calibrar o ADAS? Não. A responsabilidade da autoadaptação é do carro, né? E aí, quando a gente vai para os nossos serviços, eu até brinco com os colegas, cara, você tem que separar um pouco a parte técnica, né? Porque nem sempre tudo é técnico. Às vezes a responsabilidade é mais jurídica do que técnica. Então, assim, Denilson, se eu troquei um pneu de um carro com ADAS, vai acender luz de ADAS no painel? Não. Provavelmente não. Né? Se eu tirei sei lá, se eu fiz a suspensão de um carro, troquei um conjunto de bandeja, um negócio puramente mecânico, vai acender luz de ADAS no painel? Provavelmente não. Tá? Pelo menos na hora. Teoricamente não, porque ele vai manter a Sim, posição. mecanicamente, né, tecnicamente, talvez eu não tenha um problema. Mas, juridicamente, Ele é corresponsável. numa linha do manual daquele carro, né, do manual técnico dentro da montadora daquele carro, está escrito que se você mexer na suspensão, faça a calibração. Cara, não interessa se a luz acendeu, se o carro freou. É a responsabilidade jurídica do negócio. O pessoal já tem que estar ciente de cada vez mais buscar informação que numa simples revisão talvez tu tenha que incluir o valor de uma calibração. Sim. Mas vamos um pouquinho mais longe. A pessoa comprou um carro, mas ela quer alterar a suspensão. Uhum. Ela quer botar um jogo de mola Esportivo. E aí faz a troca, então, dos componentes necessários e remonta o veículo e não vai acender lâmpada nenhuma. A partir do momento que ele começar a rodar, vai gerar... Aí pode ser que... Pode acontecer, então, de o sistema não passar na autoadaptação. Sim. Correto? Por conta disso, desabilitar ou ter uma reação inesperada. E essa pessoa venha a sofrer Um acidente. E aí tem o seguro. A companhia vai fazer o levantamento, enfim, e começa a vir. Não, mas esse carro tem a suspensão alterada. O seguro vai achar um... Até que ponto tu acha que você tem responsabilidade da oficina? O seguro vai achar, né? Eles Vai achar acham, o problema. eles né? acham. Vai achar um responsável. Eles acham. Na verdade, assim, a corda estoura sempre no elo mais fraco, né? Que é a oficina mecânica, né? O próximo elo é o cliente e, a grosso modo, o cliente tem sempre a razão, né? Sei lá. Mas, assim... responsabilidade. a lei acaba... Pode- A lei protege muito o cliente, defende muito o E cliente. pode ter não né? só uma responsabilidade civil, mas também Sim. um inquérito criminal. Se o cara sofreu um acidente com danos físicos ou até morte, pronto. A gente tá no país aqui que o principal sócio nosso é o governo, né? É o Então a gente governo. acaba pagando muito dinheiro para eles ali. E a gente não pode ter margem de ter um problema nesse nível num carro. Vamos se né? resguardar e estudar Isso aí, e ir querendo ou atrás de não, informação. pode muitas vezes fechar uma empresa, né? O cara tá com a empresa Só- ali, que ele trabalha ajustadinho, né? Puta, cara, eu tenho que pagar uma indenização de uma pessoa, eu tenho que pagar um carro de alguém. Nossa senhora, Bom, uma dor de... uma dor de cabeça tempo está gigantesca. correndo, a gente não tem mais muito tempo, só antes de finalizar. Tu que está no dia a dia da oficina ali, que tu faz calibração e tal, qual que é a principal causa? A colisão? Que tu tem pego, assim, Esse é o maior número, né? maior número. Colisão e Uma para-brisa. colisão, houve troca, houve reparação, troca de componentes, aí requer a calibração. Troca de para-brisa, né? Também acontece casos assim de a gente ter que refazer o serviço, né? De tirar, como tu comentou, Mas- tirar o para-brisa, Isso. reposicionar ele. Isso.
Isso, E aí já o cliente, teve casos. o né? cliente bem contente, olhando para ti, achando que tu é o culpado. Na verdade, a gente tem a solução, né? Então, né? Não fui eu que criei o problema. Exato, tem como mas resolver. vai botar isso na cabeça. Mas é um trabalho psicológico que tem que ser feito também, né? Então, o que eu vejo, pessoal, tem que se preparar que isso está cada vez mais. Vai se tornar o dia a dia. Sim. Isso vai popularizar. Né? Eu tenho equipamento, já existem outros equipamentos na cidade, outros dos colegas. E tem que estar preparado que isso aí vai virar item de revisão. Exatamente. Vai virar item de revisão. virar E item aí de a gente entra num ponto, né? Porque daí tem sujeira, né? Não são só problemas de necessidade de calibração por conta de intervenção. Mas assim, bateria, tá? É algo muito importante. E é onde a gente normalmente esbarra num orçamento. Sim. Os caras falar bateria, o cliente já fica, não, mas bateria e tal. Aí é né? aquilo que eu falei, não, mas o motor ainda vira. É isso, né? Então, Convenceu o cara a trocar a gênese. gera um certo Na verdade, empecilho. a gente tem uma tendência a acreditar que as baterias estão durando menos hoje, né? A questão é que elas são mais demandadas do que eram antigamente. Sim. Com né? certeza Então, absoluta. você tem A carga nível de consumida. eletrônica e elétrica no carro é muito maior. mais sensíveis à queda de tensão. Por exemplo, né? Você tá com. Agora queima o farol direto, né? Queima o farol. Até por conta que a lâmpada ficou vagabunda, tá ruim, né? Não, cara, mas antigamente você tinha que andar só com o farol ligado de noite. Agora você tem que andar com o farol ligado de 24 dia. horas. Então, assim, você começa a demandar mais do componente ali. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar passar batido é a responsabilidade técnica do profissional. Né? A responsabilidade técnica do serviço é do reparador e a gente, como reparador do carro de alguém, a gente tem que condicionar o cliente às mudanças tecnologias. Né? Então, por exemplo, lá em 1990 você trocava o óleo e o filtro você trocava vez sim, vez não. Certo? Hoje, toda troca de óleo, Filtro. você troca o filtro. Então, essa questão de... Foi o cliente que te pediu para não trocar o filtro vez sim, vez não. Não, cara. O mercado foi condicionado a isso, né? A gente já melhorou bastante com relação a isso também, mas normalmente o cliente hoje não abre mais, ou não deveria, né? Abrir o reservatório para colocar água de torneira ali no reservatório. Né? Por quê? Porque eu não tenho água, eu tenho um líquido de arrefecimento. Quem condiciona o dono do carro a tomar essas medidas? É o reparador. O reparador, o profissional de confiança dele. A gente tem a responsabilidade de educar o condutor do veículo. Cara, o seu carro é assim, assim, assado, ele funciona assim. Saber como ativar, desculpa te interromper, mas assim, para complementar também. Saber quais os recursos aquele veículo tem. Às vezes o teu cliente, defeito, né? O teu cliente ele estava num carro mais simples, ele comprou, ele subiu de ano, pegou um carro com tecnologia, então ele não tem quem vai explicar para ele como é que ativa, como que qual funciona, é a função, para que como serve. funciona, para que serve. Então tem que dar uma estudada. Então aquilo que falamos lá no início ali, né, que o médico estuda 15 anos para operar. Para depois. Então, a gente tem que estudar diariamente, não há outra situação. Muitos clientes, antes mesmo de trocar de carro, vão pedir opinião do mecânico de confiança e o cara tem que explicar, olha, esse carro tem esse sistema que funciona assim, ele é um pouco mais de manutenção, um pouco mais complicada, mais caro. Deixa o cliente ciente disso, né? A gente comentou da questão dos incentivos do governo, né? A gente tem um programa, chama Programa Mover. O pessoal pode dar uma pesquisada aí, né? Que é um movimento muito similar com o que nós tivemos com o movimento do ABS do airbag lá atrás. Acho que há uns 4 anos atrás nós passamos por um outro movimento desse, que foi o sistema de ESP, né? Que a gente deixa de trabalhar com ABS e todos os carros têm que sair de fábrica com ESP, né? Que é um ABS melhorado. E a gente tem agora um movimento muito similar a esses dois movimentos, que tem uma tecnologia vinculada a ele, que é uma tecnologia de ADAS, que é o AEBS, é o Sistema de Frenagem Eletrônico de Emergência. Então, essa frenagem ela acontece independente da atuação humana, tá? Até a paragem total, né?
E aí, esse movimento que nós estamos vendo, esse boom de aumento de veículos com ADAS, a gente tem o ACC, a gente tem outras tecnologias, né? O LDW, né? O aviso de saída de faixa, né? O LKS, a permanência de faixa. Você está comendo faixa, o carro te puxa de volta. Mas o que a gente tem de legislação aqui em cima do programa Mover está linkado ao AEBS, ao Sistema de Frenagem de Emergência do Carro. Então a gente começa a ver um aumento de veículos com ADAS, Sim. tá? E se a montadora quiser chegar naquele valorzinho de incentivo ali, que normalmente é um incentivo fiscal que ela recebe, né? Se ela quiser chegar naquele incentivo fiscal, ela vai ter que aplicar começar a ter essa que trabalhar tecnologia. com AEBS, até uma hora que vem uma norma que impede ela de não fabricar carro mais sem a tecnologia. Como foi o airbag e o ABS. Então vai chegar um ponto que vai ser obrigatório em toda a frota. Provavelmente sim. O aumento a gente já vê, né? Hoje, se eu não me engano, acho que já são 46% da frota produzida nesse ano aqui. O ano passado acho que foi 44%. Esse ano, 46% da frota já saiu de fábrica padrão com o sistema de frenagem eletrônico. Aí pode ser feito ou pelo radar no para-choque ou por a câmera no para-brisa. Até porque vai chegar uma hora que vai ser mais barato para a montadora deixar o sistema no carro do que tirar da linha de montagem. Né? Sim. Mas hoje nós não temos, pelo menos algum nível, né, de sistema ADAS, pelo menos o nível 1, né? Assim, a gente tem que perceber os movimentos, né? Então, por exemplo, até um certo tempo atrás a gente tinha provavelmente 1 ou 2 modelos de veículo que não tinha ar-condicionado, né? Sei lá, Estrada, o Kwid, talvez algum modelo dele saía de fábrica sem ar-condicionado. Hoje não existe mais. Hoje você... Não existe veículo Nem tem que sai... opção de pedir sem ar-condicionado. Aí você começa a trabalhar, por exemplo, com sistema de freio, né? Beleza, foi algo melhorado, que mudou, que alterou, e os carros não saem mais de fábrica sem isso. E aí a gente começa a trabalhar com a parte de ADAS. Né? Então, cara, se você quiser manter o projeto desse carro, você tem que implementar o ADAS. Não cabe um ADAS aqui. Então você mata o carro e cria outro modelo com a tecnologia, né? Foi o que aconteceu com o Uno, com a Kombi lá atrás, a gente comentou aqui, né? Não dá para colocar ABS e airbag na Kombi, beleza, então encerra o projeto. E agora, mais recente, com Gol e Fox e tal, né? Aí ficou o Polo, que já tem uma outra tecnologia, né? Bom, o papo tá bom, tá interessante, mas a gente tem que encerrar em algum momento, né? Senão... Faz parte. Faz parte. Eu quero te agradecer, Denilson, pela Muito presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite, de ter disposto o teu tempo, que eu sei que, Show. Não, obrigado a vocês pela abertura. Que é precioso. Agradecer a Bosch por te disponibilizar para a gente. Obrigado, Marcelo, por participar com a gente aqui. Tu sabe que mora no meu coração. Obrigado, agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí pro com certeza. Que essa mensagem chegue em alguém e altere alguma coisa na vida dessa pessoa. E fica o recado, então, se você é reparador que ou não conhecia o sistema ou não estava interessado ainda, comece a estudar um pouco. Se você não quer adquirir o equipamento, terceiriza o serviço. O Marcelo está aqui, é um exemplo disso. Vai chegar um momento, Ângelo, que as pessoas terão que fazer parcerias, né? Exatamente. Assim, com quem tem equipamento, né? Porque o serviço vai bater na porta da oficina. Claro. Então, vai ter que atender o teu cliente. Não há condições de que eu não tenho essa pretensão de atender todos os veículos que tem em Caxias do Sul. Não quero, mas nem quero. Mas então, só um último detalhe que eu acho que é bem interessante, curioso, e não sei se tu teve a oportunidade de andar lá na Bosch, naquela Defender, que a gente viu como a câmera vê. Ah, sim, Né? No último curso que eu participei lá... Nível de desenvolvimento, né? Nós tivemos acesso ao setor de desenvolvimento de sistema ADAS. É bem complexo, é bem... eu imagino. É bacana. Então, ou seja, nós andamos num veículo onde estava instalado monitores, né? Sim. E onde a gente enxergava o que o sistema estava enxergando. Como a câmera vê os objetos. Mas isso é um assunto um pouco mais... Talvez para um próximo momento a gente entrar mais a fundo aí. Legal. Mas bem interessante. Fica já o convite, então, para uma próxima, né? Bom, a Bosch tem produzido bastante conteúdo com relação a ADAS, né? Nas palestras que a gente tem feito. No Brasil todo eu tenho falado sobre isso, nas feiras. Convido a galera, então, a quem tiver mais curiosidade, procure aí informação na Bosch, que é uma sistemista, né? Sim. E dentro da Serve também a gente tem grandes profissionais aí que trabalham, que têm conhecimento disso, né? Então,
Puta, eu não consigo ir atrás da Bosch. Legal, cara. No quintal de casa aqui tem associação que tem capacidade para fornecer informação precisa e segura com relação a isso, né? Então, não tem desculpa mais para trabalhar no escuro, não. Tem que... Com certeza. A gente pode, até para a Serve, né? A gente pode trazer algo de procedimentos, de precauções, né? Prevenção, sim, até onde eu posso ir, enfim. Então tá, muito obrigado mais uma vez, Marcelo, Denilson. Obrigado. Nós que agradecemos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, dar o joinha no vídeo aqui embaixo. E é isso aí, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição na Serve lá. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.